Vamos lá, se você ainda tem dúvida sobre colorimetria, sobre fundo de clareamento, cor base, qual tonalizante utilizar, esse é um aulão, uma aula rápida para acabar com todas essas dúvidas, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela do computador com vocês e vou fazendo a explicação aqui do passo a passo de um slide perfeito para que vocês não tenham mais nenhum tipo de dúvida. Primeiro de tudo, que vocês têm que entender o que é colorimetria. Colorimetria é o estudo das cores no cabelo e ela vai ajudar vocês a preverem o cabelo, ou melhor, como o cabelo vai abrir durante o processo de descoloração e também quais tonalizantes utilizar. Sem entender colorimetria, o cabelo ele pode ficar amarelo, laranja, manchado ou até mesmo chumbar, ficar com cor de rato, burro, como quando foge, como muita gente descreve por aí. Aqui está a imagem da estrela de Oswald. Tá? Muitos profissionais falam, a estrela de Oswald está ultrapassada, mas quem não tem conhecimento sobre comete erros absurdos e muitas vezes até pela falta de conhecimento mesmo. Nela são apresentadas as cores opostas das que são apresentadas no cabelo durante o processo de descoloração. E são essas cores que vão ser utilizadas lá na frente na neutralização, tá? Então, quando chegar lá, nós voltamos aqui para essa imagem. Segunda parte a ser estudada é sobre a altura de tom, cor base, tá? Precisamos entender que a altura de tom é a cor base do cabelo. Ela vem na numeração do 1 até o 10 e a escala ela começa do 1 sendo preto e o 10 o loiro claríssimo, tá? Quanto mais escuro o cabelo, mais pigmentos quentes aparecem durante a descoloração. E nesse ponto aqui, eu quero lembrar para vocês que é muito importante que vocês baixem a apostila em PDF. Antes de assistir essa aula, já tenham lido a apostila em PDF, porque lá está tudo muito mais detalhado, tá? Na apostila tem a escala de cores do 1 até o 10 para que vocês tenham um visual muito melhor. Não baixou a apostila? Pausa o vídeo, baixa a apostila, eu vou deixar no link aqui do YouTube. Quem tiver pelo Instagram, é só comentar, quero a apostila que a gente envia também, tá, no direct, para que vocês possam ter um conhecimento mais aprofundado, mais detalhado. O aulão é para quem já viu a apostila, tá? Se você leu a apostila, você vai extrair o máximo desse vídeo. Se você não leu, talvez em alguns pontos você fique perdido. Continuando aqui, falando sobre a altura de tom, essa numeração aqui ela é fundamental, principalmente lá na hora de decidir qual tonalizante que você vai utilizar. Por exemplo, aqui eu deixei na imagem o tonalizante da Alpha Parf e aqui ó, tem a numeração 7.1. Esse primeiro número antes do ponto é a altura de tom, é a cor base do cabelo. Aquela cor que você chegou depois do processo de descoloração, você vai ver que tom que você chegou pelo número e aí você vai utilizar o tonalizante de acordo com o tom. Se você chegou com o tom 7, então você vai utilizar o 7.1. Pode ser utilizado também o 8.1. Um número acima também é permitido, porém a gente fala disso numa próxima aula. Aí aqui eu deixei uma imagem, tá, para que vocês entendam sobre a altura de tom. Tem lá na apostila, mais descritinho, mas eu trouxe também a imagem aqui, ó. A escala de cores do cabelo, a altura de tom indica o nível de claridade ou escuridão do cabelo. A escala vai do 1, mais escuro, até o 10, que é o mais claro. Então, aqui vocês têm isso visualmente, tá? Sendo preto, castanho escuro, o castanho muito escuro, castanho médio, os tons mais escuros. Aí nós temos o castanho claro, loiro escuro, loiro médio, os tons intermediários. E nós temos o 8, o 9 e o 10 como os tons mais claros, tá? E aqui tem a descrição. Por que isso é importante? Define o ponto de partida para qualquer coloração ou descoloração. Isso ajuda também, quanto mais escuro o cabelo tiver, você vai entender que maior vai ser a dificuldade para clarear. Se você pega um cabelo preto, um cabelo castanho escuro, para você chegar num loiro claríssimo, é muito mais difícil do que quando você pega um cabelo loiro escuro. Conhecer a altura de tom, ela também ajuda a escolher o tonalizante, o oxidante e a técnica correta para o processo de descoloração. Então, se você vai, por exemplo, pegar um cabelo que ele é um loiro claro e a pessoa quer fazer um platinado, você não precisa utilizar um mochis de uma volumagem tão alta. Diferente de se você for pegar um cabelo que ele está
preto, que ele está castanho escuro. Então, a tomada de decisão ela é baseada também na altura de tom. Um exemplo prático aqui, ó, cabelo natural, castanho escuro. Durante a descoloração, ele vai clareando e chega no tom desejado, que é um loiro claro. Aqui nós abrimos, ó, durante o processo de descoloração, 5 tons, porque ele saiu do 3 e chegou no 8, tá? Dica importante, a altura de tom não é a mesma coisa de nuance, tá? A altura é o nível de claridade, a nuance é o reflexo da cor. Mas isso a gente vai entender nos próximos slides. Parte 3, você já entendeu sobre a altura de tom, sobre cor base, então você precisa entender sobre o fundo de clareamento, porque quando nós descolorimos o cabelo, ele não abre para o branco direto, tá? A maioria das clientes, elas querem tons, quem quer fazer o loiro, por exemplo, ela quer o mais claro possível. E as que chegam no tom mais claro possível, elas nunca querem aquele tom claro, tá? Existe muito isso no salão. Você, às vezes, se esforça muito para chegar num tom claro de uma pessoa que tem o cabelo escuro, e você acaba não conseguindo. E aquelas clientes que você consegue, ela fala, eu não quero tão claro, tá? Existe essa pegadinha das clientes aí com a gente. Mas, voltando aqui, quando nós colorimos, ele não abre no branco direto. Ele passa por fundos de clareamento. E aí nós temos uma explicação simples aqui, tá? Na apostila tem detalhado lá desde o 1. Aqui eu peguei o que a gente vai trabalhar praticamente todos os dias no salão. Então, fundo 5, 6, vai aparecer pigmento avermelhado. Fundo 7, pigmento laranja. Fundo 8, pigmento amarelo. E o fundo 9 vai aparecer o amarelo bem claro. Isso acontece porque o cabelo vai revelando pigmentos quentes, né, conforme aí o processo de clareamento. E aqui eu trouxe também a imagem visual, tá? O aulão é para que vocês tenham ali a teoria, tenham o entendimento do que vai acontecer e já tenham também o visual, tá? Os fundos de clareamento que eu falei lá no slide anterior. O fundo 5, 6, ele vai aparecer com tons avermelhados. Predominantemente aqui o vermelho. O fundo 7, predominante o laranja. O fundo 8, predominante é o amarelo. E o fundo 9 e 10, predomina o amarelo claro, tá? Entender isso é super importante para quê? Para você conseguir entregar tons bonitos, tá? Então, o cabelo 5, 6 lá, você vai conseguir entregar, por exemplo, aqui, um tom chocolate muito bonito, neutralizando esse vermelho. O fundo 7, você consegue entregar um mel muito bonito, um avelã muito bonito, fazendo a neutralização do laranja, tá? O fundo 8, você já consegue nuances do dourado, você consegue nuances também do perolado. Agora o fundo 9, o fundo 10 é onde você consegue entregar cinzas, tons mais frios, fazendo, claro, sempre a neutralização dos tons. Eu já vi muita cabeleireira achar que o cabelo ficou laranja porque a cliente um dia pintou o cabelo de vermelho. Eu já vi cliente profissional falar que, mas você já foi loira, né? Porque teu cabelo, eu fiz o processo de descoloração e ele está totalmente amarelo. Não é, são os pigmentos que são revelados durante o processo de descoloração. Quanto mais escuro o cabelo, mais ele vai passar por cada uma dessas etapas. Quando você faz o processo na touca, você consegue ver isso de forma visual, todo o processo. No papel alumínio, você já não consegue, porque está fechadinho ali. Mas se você pega um cabelo preto e consegue chegar, por exemplo, no fundo 9, e sempre, claro, né, prezando aí a saúde do cabelo da cliente, não adianta chegar no fundo 9 e o cabelo ir para o chão, tá? Mas se você pega lá um cabelo preto, você consegue chegar no fundo 9, ele passou pelo vermelho, passou pelo laranja, passou pelo amarelo. É que você não viu, porque está fechadinho lá no alumínio. Seguindo aqui, dica importante, quanto mais claro o fundo, menos pigmento quente ele terá. Ou seja, se você pega aqui um cabelo que ele já chega num fundo 8, muito dificilmente vai revelar pigmento laranja, porque o laranja já passou, tá? Então ele já chega aí num tom que ele vai demonstrar, vai aparecer pigmentos mais amarelos, chegando num cinza muito mais rápido. Para neutralizar esses pigmentos, nós utilizamos as cores opostas do círculo cromático. Círculo cromático, nós também temos aqui a estrela de Oswald, tá? A gente pode utilizar o círculo cromático com a estrela de Oswald. Visualmente, a estrela é mais simples, tá? Por quê? Cores opostas. O que quis dizer lá? Aqui, a cor oposta na estrela de Oswald do vermelho é o verde. Então, o tom que você vai utilizar para neutralizar o vermelho é o verde. Oposto do laranja,
é o azul. Então, o pigmento que você vai utilizar para neutralizar o laranja é o pigmento azul. E nós temos também o amarelo aqui, cor oposta dele, o roxo. Também visto em algumas marcas vem como violeta. Então, é o roxo que vai neutralizar esse amarelo indesejado aí no momento da descoloração. Eu vim para a estrela de ouro para que vocês tivessem um visual melhor, mas aqui também tem um mapinha, ó, vermelho pelo verde, o laranja pelo azul, o amarelo pelo violeta e esse amarelinho claro também pelo violeta, certo? Vamos dar sequência aqui. Se não entendeu até aqui, volta na apostila que lá tem todo esse conteúdo detalhadinho, certo? E a parte 4, neutralização. Agora vem a parte mais importante, depois que foi feito o processo de descoloração. Você já atendeu a cliente, você já aplicou o AOX do pós-colorante, deu tempo de pausa, e aí o cabelo ficou ou amarelo, ou laranja, ou vermelho. Então você vai fazer a neutralização desse tom. Na colorimetria nós utilizamos as cores opostas, esses tons indesejados, que nós já falamos quais são. E aqui tem um exemplo prático, tá? Vamos supor que você fez a descoloração, abriu o fundo 7 no cabelo da cliente, ficou com aquele tom alaranjado, tá? Então nós vamos utilizar aqui a nuance acinzentada. O azul, ele é representado pelo ponto 1, que vem em muitas caixinhas, né? Na maioria das marcas aí, como acinzentado. Então quando a gente fala azul, e a gente fala o cinza, nós estamos falando da mesma coisa. Então, aqui no exemplo prático, tá? Se a cliente abrir o fundo, né, 7, nós podemos utilizar, por exemplo, 7.1 ou um número a mais, como eu já tinha falado anteriormente. Você pode utilizar também o 8.1 ou o 8.21 para fazer a neutralização. E aqui vem a nossa imagem aqui com todo o passo a passo detalhado. Gente, essa imagem aqui, ela entrega já algumas fórmulas, tá? E fica muito fácil de entender. Então, você fez o processo de descoloração, abriu aqui, ó, o fundo 7 alaranjado, aí você vai escolher o tonalizante. Para neutralizar o laranja, fundo 7, nós usamos nuances com base azul, acinzentado ou violeta, porque aqui nesse set também vai ter, junto com o laranja, o amarelado. Então, aqui nós temos o 7.1, o 8.1 ou o 8.21, tá? Que tem o violeta e tem também o acinzentado, certo? Então, vamos pegar aqui como exemplo o 7.1. Você vai escolher esse tonalizante e aqui já tem também a preparação, tá? Isso vocês podem utilizar dessa forma aqui, que vai dar super certo. Exemplo de preparo com cada opção. Você utiliza 30 gramas de tonalizante 7.1, 60 ml de oxidante. Isso você vai olhar, tá? Na caixinha, a indicação do fabricante. Se na indicação tiver lá 2:1, ou seja, uma medida de tonalizante para 2 medidas de oxidante, então de 30 você vai utilizar 60. Se for a indicação 1:1,5, você vai utilizar 30 de tonalizante e 45 de oxidante. Mas isso a gente tem outras aulas também explicando. OX de 10 volumes e misturar até ficar homogêneo. Fez isso, vem a aplicação. Você vai aplicar no cabelo limpo, úmido e bem distribuído mecha por mecha. Ou seja, você já levou a cliente para o lavatório, já tirou ali todo o oxidante, AOX, o pós-colorante que tem no cabelo da cliente, agora você vai fazer a aplicação, tá, desta fórmula que você fez, que você preparou. Feito isso, você vai esperar aqui o tempo de pausa, que geralmente é de 10 a 20 minutos, sempre observando o resultado, tá? Evita passar o tonalizante no cabelo da cliente e ir atender outra sem se preocupar com o tempo e deixar ela lá 30, 40 minutos, porque vai chumbar o cabelo, vai manchar. Respeita o tempo de pausa, coloca ali, se você está com outra cliente na cadeira, para observar de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, para que você tenha controle aí do resultado, tá? E não ultrapasse o tempo aqui para não escurecer ou chumbar o cabelo. E a finalização, enxague bem até a água sair limpa, finalize como de costume. Se é uma cacheada, você não vai fazer
escova, você não vai fazer passar chapinha. Se a pessoa gosta dessa finalização, né, ela tem cabelo liso, então você vai finalizar com escova, chapinha, tirando foto ali do depois, né? Claro, tendo tirado foto do antes, no início do procedimento, para que você possa postar nas suas redes sociais e trazer cada vez mais clientes. Cuidados, tá? Hidrate sempre após a tonalização para manter o fio saudável e a cor bonita por mais tempo. Manutenção, tem aqui dica de manutenção também, tá? E aqui nós temos um resumo do processo. Abriu lá o fundo de clareamento, o fundo de clareamento nível 7, vai utilizar a cor oposta para neutralizar, escolhe o tonalizante com a nuance que você deseja, deixa o tempo de pausa e aí você vai ter a neutralização, tá? Neste caso, utilizando 7.1, um loiro frio, um loiro limpo e equilibrado, certo? Lembre-se que laranja usa-se o azul acinzentado, o cabelo ele reage, cada cabelo reage de um jeito, faça sempre o teste de mecha antes do procedimento, observe e tenha paciência e respeite sempre o tempo de pausa. E aqui nós temos a tonalização, tá? Em resumo, tonalizar é ajustar o reflexo do cabelo. O tonalizante ele não clareia, ele apenas corrige ou realça a cor. E aí nós temos as nuances mais utilizadas, que é a ponto 1, a ponto 2, a ponto 3 e ponto 4. Ponto 1 cinza, ponto 2 violeta, ponto 3 dourado e ponto 4 cobre para aquelas clientes que querem o cabelo acobreado, tá? E aqui nós temos, de novo lá, aquela imagem da Alpha Parf 7.1. O 7 é a cor base, é o tom, e o 1 é a nuance do cabelo, certo? Para finalizar, eu estou deixando aqui um lembrete que em breve nós temos o nosso aplicativo, né, que é o Semear Color Pro, vai estar disponível aí na sua Play ou Apple Store gratuitamente, tá? Mas até lá vocês têm que ir estudando, porque o aplicativo sozinho ele não fará milagres e quanto mais você entender de colorimetria, mais o aplicativo irá te ajudar. Esse aplicativo vai ser para que você faça consultas no momento do atendimento, tá? Tá com dúvida sobre qual tom usar? Você vai poder tirar uma foto, mandar para o aplicativo vai te dar as opções de fórmula para você fazer, ok? Mas você tem que saber fazer a fórmula correta, qual X utilizar, qual a proporção. Então, não espere o aplicativo para você entregar os loiros mais bonitos ou morenos iluminados para suas clientes. Estude, ficou com alguma dúvida, vai para a apostila. Tá com dúvida ainda? Chama a gente no WhatsApp que a gente vai esclarecendo, tá? O segredo da colorimetria é simples. Entender a base, identificar o fundo e escolher a nuance correta. Quando você aprende isso, suas luzes elas ficam mais limpas, mais profissionais e muito mais bonitas, tá? E lembre-se, se gostou dessa aula, salve esse conteúdo, compartilha com alguém que está começando ou também já está atuando na área da beleza. Tem muita gente que já está há anos e ainda tem dúvidas, ainda está errando e não está tendo os melhores resultados, às vezes por falta de conhecimento, e esse aqui está sendo disponibilizado gratuitamente. Galera, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. A ideia da aula é ser rápida, objetiva, mas qualquer dúvida, só nos chamar e procura o Semear aí mais próximo de onde você mora para que você possa se especializar ainda mais. Beijo, fica com Deus e até a próxima.